Olá, gente. Boa noite mais uma vez no nosso mix de ideias com café. Boa noite a todos. Mais uma vez de volta no nosso mix de ideias com café. Chamando. Boa noite, Vic. Boa noite, Geisa. Estão me ouvindo? Chamando aqui nossa convidada Caliane para a gente começar. Oi, Cali, boa noite. Chamei aí você agora já. Dá uma olhadinha se você recebeu. Ouvindo bem, Geisa, obrigada. E hoje nossa discussão vai ser muito rica. Recebeu aí, Kali? Mandei mais uma vez. Eita, Aline! Beijo, amiga. Aguarde que mês que vem tem você aqui falando com a gente. Gente, a Aline Lucena é médica, endocrinologista. Vai estar aqui no mês que vem com a gente, uma data, uma agenda que a gente vai combinar para falar um pouco sobre alguns pontos. Já chamei de novo. Agora, boa noite, Kali, boa noite a todos. Tá ouvindo bem? Tudo direitinho? Ok, tudo direitinho. Bom, gente, então boa noite novamente a todos e a todas. Bem-vindos a mais um Mix de Ideias com Café. Boa noite, Vânia, entrou agora. Erlan, boa noite, Priscila. Para quem não me conhece, eu sou Ana Karina Cerdeira, né? Eu sou enfermeira e é um prazer poder revitalizar mais um Mix de Ideias com Café. Para quem não conhece a história, o Mix de Ideias começou em 2018, né? Em comemoração a esse mês. Estamos no mês de comemoração de enfermeiros e de técnicos de enfermagem. Aliás, hoje é dia 20 de maio, né? Parabéns a todos os técnicos de enfermagem que, com muita garra, muita vontade de fazer acontecer, está aí enfrentando o Covid junto às suas equipes e, obviamente, também engrandecendo e fazendo com que a nossa equipe, né, dentro da assistência, seja o melhor possível. Então, a ideia veio, na verdade, no mesmo mês, onde a gente fez uma reunião com enfermeiros e com técnicos num café, num shopping, e aí discutimos alguns pontos, etc. De lá para cá, algumas coisas aconteceram e eu resolvi esse ano voltar ao Mix de Ideias com Café de forma diferente. Na verdade, a gente vai ter vários Mix de Ideias com Café e esse mês trabalhando e conversando um pouco com enfermeiras fantásticas, né? Para que a gente possa dividir, reviver alguns momentos, tomar um café maravilhoso, preparem aí as suas canecas para a gente conversar um pouquinho. E hoje, a nossa convidada especial, a nossa enfermeira fantástica, é Caliane Ferreira, enfermeira, emergencista, intensivista. Na verdade, ela vai estar falando um pouco sobre o tema experiência de uma enfermeira em gestão de saúde, em uma gestão de saúde municipal. Tem especialização em qualidades em saúde e segurança do paciente, está fazendo, né, Kali, MBA em serviços de saúde e hoje atualmente está como superintendente de atenção à saúde do município de Cruz das Almas, aqui na Bahia. Então, Kali, seja bem-vinda ao nosso Mix. Tenho certeza que você vai contar um pouco da sua história, como a gente fez aqui, né, com todo mundo. Acredito que vamos ter momentos muito ricos, então aproveitem, meninas, para entender o que é ser uma enfermeira fantástica, dentro da assistência, no processo de gestão, fazendo, inclusive, né, um processo de gestão aí grandioso com a Secretaria de Saúde lá, com a equipe da Secretaria de Saúde do município de Cruz das Almas. Seja bem-vinda, fique à vontade e aguarde que vamos perguntar um monte. Tá ouvindo, Kali? Acho que a internet dela caiu um pouquinho. Estão ouvindo, gente? Eu vou voltar com ela aqui, deixa eu chamar ela novamente para a gente voltar. Foi emoção. Esse mix de 10 com café traz a emoção para todo mundo. E aí ela ficou tão emocionada que acabou. Mas já tá voltando. Oi, Keninha. Tudo bem, Maria? Só um pouquinho que a gente teve um problema técnico aqui com a nossa convidada, mas ela já está voltando. São as emoções do nosso
momento. Boa noite, Heraldo, Lumaia, Edila. Voltou aí? Voltou? A gente está te ouvindo, mas não está te vendo. Veja aí como é que tá a sua internet para a gente... Oi, amiga. Saudade de você, Maria. Deixa eu ver como é que tá ela aqui de novo. Ela não está conseguindo entrar, mas deve estar entrando. Olá, Adriana. Enquanto ela está chegando aí. Gente, o Mix de 10 com Café tem a ideia esse mês, como eu estava falando, né? De trazer e conversar um pouco com a equipe de enfermagem, né? Mas na verdade, amiga, tudo bom? Para a gente conversar um pouco com enfermeiras, né? Que fizeram diferença, que traz um pouco da história daquilo que foi, vem trabalhando em cima da assistência de enfermagem de uma maneira diferente, né? Então, hoje a gente vai falar com Caliane, como eu estava falando, ela é enfermeira, trabalhou como gestora no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Hoje ela está atuando, na verdade, como superintendente de atenção à saúde, né? Chegou, como da Mudei de local. superintendente de atenção à saúde do município de Cruz das Almas. E aí a gente vai conversar um pouquinho com ela. Eu estava conversando aqui, Kali, enquanto você estava se ajustando aí, sobre, né, quem é um pouquinho de Caliane para a gente conversar. Então, fique à vontade. Olá, Bruno, seja bem-vindo. Vamos lá, Kali agora vai começar a contar sua história. Vamos lá, Kali. Boa noite, Ana. É um prazer estar aqui participando do seu projeto. Você que para mim é uma referência em enfermagem. A gente já se conhece há algum tempo, né? Nos conhecemos na parte profissional e tivemos a oportunidade de nos tornar, além da parte profissional, também amigo, uma pessoa que contribuiu muito na minha carreira profissional. Então, é um prazer poder estar aqui hoje participando desse momento que você está promovendo. E eu sei que é com o maior prazer, porque você é uma enfermeira também fantástica, bastante dedicada e assim empolgante, que cativa e que contagia também a nós que somos enfermeiras. Então, para mim é um prazer também estar aqui. Saudar também aos meus queridos técnicos, auxiliares, que pelo dia de hoje, né? Já vi que tem alguns aqui, Bruno, Jai, Tati, pessoas também que contribuíram para a minha formação pessoal, profissional, sempre estiveram do meu lado. Esses profissionais que no dia a dia, né, são os nossos filhinhos, os filhinhos das enfermeiras, então, Com certeza. saudar todos eles pelo dia de hoje. E, enfim, dizer, né, da minha satisfação em ser enfermeira, quem me conhece sabe o amor que eu tenho pela minha profissão, sou uma enfermeira dedicada, comprometida, busco ser diariamente, porque eu acho que diante de todo o cenário que a gente vive, mesmo quem está na parte de gestão pública, na rede privada, na assistência, na atenção básica, acho que o enfermeiro ele precisa mesmo ser reconhecido, ser valorizado e precisa se dedicar, porque o nosso trabalho ele é essencial, independente do destino que a gente siga aí, a área que a gente pretenda estar atuando, mas o enfermeiro ele é essencial no serviço de saúde, né? Não se faz saúde sem enfermagem. Eu sou apaixonada pela minha profissão, me dedico, quero ser enfermeira melhor a cada dia, busco isso, me dedico para que eu possa me superar e superar as expectativas também dos meus pacientes, das pessoas que trabalham comigo. E estou muito feliz em estar aqui hoje, poder falar um pouquinho de mim enquanto enfermeira. Espero que eu possa motivar pessoas, outros profissionais que estiverem aqui também assistindo da área de enfermagem e que a gente possa compartilhar, né, desse ser enfermagem. A ideia é exatamente essa, Cália, trazer um pouquinho da sua experiência para que a gente possa, como eu sempre falo, contaminar positivamente, né? O que temos quanto enfermeira fantástica, e nesse caso hoje é você,
mostrando o que é ser enfermeira, como foi a sua trajetória, o que você buscou, para chegar, inclusive, a quanto coordenação um dia de um hospital regional do município, né, aqui da Bahia, hoje, inclusive, como nossa superintendente em saúde lá no município de Cruz das Almas. Então, assim, é trabalhar e mostrar um pouquinho o que quanto a enfermagem é grandiosa e o que podemos fazer de diferente, né? Camila, nossa amiga, tá aí. Beijo, Mila. Beijo, Gustavo, Mila! enfermeiro. Vamos lá, conta um pouquinho, cara. Como é que foi essa trajetória, assim? O que te fez decidir ser enfermeira e de lá para cá o que você galgou? Pronto. Na verdade, né, meu primeiro vestibular eu prestei para psicologia. Eu era apaixonada por psicologia e adoro conversar, você sabe, aconselhar, me envolver um pouquinho com as histórias. E assim, queria naquele momento ser. E aí tive a minha primeira etapa naquele momento pela UFBA, mas na segunda etapa não deu certo. E aí eu estava em uma viagem, né? Me recordo como hoje, minha mãe também está aqui na live, está participando. E eu estava em uma viagem, a passeio na casa de uma tia, e minha mãe falou: olha, escrevi no vestibular para você o curso de enfermagem. Eu disse, meu Deus, enfermagem, não é minha praia, tal. Mas assim, pela questão da obediência, vim, prestei o vestibular, passei. E já no meu segundo semestre eu já estava encantada pela profissão, ainda só nas matérias teóricas, ainda não tinha envolvimento na prática, não tinha passado pelo campo técnico, então já fui diretamente para a graduação. E em 2012, 2012, não, 2008, Já dizer só? iniciei, né, a faculdade para enfermagem. Foi um momento bastante delicado, porque no meio do caminho eu engravidei, né, e ainda estava no segundo para o terceiro semestre. E em alguns momentos pensei em desistir, mas a minha família teve a todo momento do meu lado, me ajudaram até que eu concluí a faculdade. Concluí em 2012 e em 2013 já iniciei na assistência aqui ainda no município, no campo da urgência e emergência, um campo novo que me amedrontou muito, mas que no primeiro mês eu já vi que era a área que eu queria, a área hospitalar, era a área de urgência e emergência. E ainda em 2013 iniciei a especialização em urgência e emergência e UTI, né, pela Faculdade Social, e me apaixonei mais ainda pela enfermagem a nível hospitalar e nesses serviços de urgência e emergência. Trabalhei 2 anos na unidade de pronto atendimento, depois eu tive a oportunidade de trabalhar com você na unidade de terapia intensiva, que também foi, né, uma paixão à primeira vista, e iniciei em 2015 um processo já trabalhando na parte de gestão pública, ainda na secretaria aqui de saúde do município, prestei um serviço de assessoria. Então, em 2017, eu passei em um processo seletivo no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, já tinha a prática, né, do serviço de urgência e emergência e fui convocada para trabalhar no serviço de urgência e emergência do hospital. Como poderia ser diferente? E logo em seguida, eu fui convidada, já vi que ele está aqui na live, não sei se ele permanece, mas fui selecionada pelo meu querido diretor, doutor Edner, vi que ele entrou aqui, Tá. Um profissional de excelência, me ajudou muito, muito mesmo, contribuiu muito naquele momento, me ajudou e abriu as portas para mim ali no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Um hospital que eu sou apaixonada, amo aquele espaço, amo aquele lugar, amo os profissionais. Eu aprendi muito no hospital, cheguei ainda meio que imatura, amedrontada, assumi uma responsabilidade muito grande de conduzir, né, uma equipe de urgência e emergência de um hospital regional. Não era né, a missão que eu estava esperando, mas foi a missão que eu decidi abraçar. E ali eu construí um elo muito forte, conheci pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos. Vejo aqui minhas ênfases de live, aqui que Jamile está aqui na live. E, assim, foi fantástico, assim. Eu acho que lá me aperfeiçoou para me tornar a enfermeira que eu sou hoje. E ali eu pude compartilhar de diversos momentos. Trabalhei durante 4 anos no hospital,
assumi, né, durante todo o período a emergência e no meio do caminho me apaixonei pela segurança do paciente. Outra cachaça de Ana Karina, e a gente se reencontrou lá no hospital e eu não tinha nem ideia, né, de como seguir, de como organizar um núcleo. E aí você me levou, a gente numa reunião da Sobras, conversando sobre ferida, não, vamos falar de segurança do paciente. E foi quando eu tive a oportunidade de fazer a especialização em cuidado em saúde, qualidade em saúde e segurança do paciente pela Fiocruz. E ali também foi outro marco para a minha vida, para a minha carreira profissional. Eu pude aprender muito, tanto quanto pessoa, quanto profissional. Não, foi um campo que abriu a minha visão, porque muitas vezes quando você trabalha na parte de urgência e emergência, no serviço de urgência e emergência, você fica focado mais para a parte emergencial, aquela dinâmica do imediatismo, de você salvar vidas, de você se dedicar, e muitas vezes você não cria um vínculo com o paciente no setor de emergência, porque é tudo muito rápido, você precisa, né, prestar aquela assistência, e na mesma hora que o paciente está no leito, está na sala vermelha, ele já foi encaminhado para o centro, para a UTI, ou para as unidades de internamento, então você não consegue gerar um vínculo forte. Mas a segurança do paciente me fascinou muito e me encantou. Então, assim, agradeço também o hospital porque abriu esse campo para mim. Tive a oportunidade também ainda pelo Instituto Fernando Filgueira de participar das implantações, né, de unidades hospitalar. E aí também foi o que me trouxe ainda essa satisfação e esse prazer de me dedicar na gestão pública. E hoje estou aí na graduação do MBA em Gestão em Serviços de Saúde. Também gosto dessa área, né? Estou hoje como superintendente do município de Cruz das Almas. Amo fazer saúde, cara, tá aqui, me conhece, tem algumas pessoas aqui também que estão aqui e que me conhecem, que sabem que fazer saúde para mim vai muito além do que qualquer outro qualquer outro viés, né? A gente sabe que a gente faz saúde pública e havia um pouquinho da política, ainda mais em município pequeno, mas a gente, né, consegue ter um olhar ainda mais à frente, porque é uma satisfação muito grande. Espero poder contribuir. Ainda nós estamos aí caminhando para o sexto mês de gestão, mas acredito que a gente ainda tem muito a fazer, né? A gente precisa se dedicar ainda mais, conhecer um pouco mais a realidade do município e estar se inteirando para a gente estar aperfeiçoando nossos serviços e daqui um dia estarmos voando em voos altos. O que você teve, Kali, de maior? Vamos pegar 3 partes, né? Separando assim em 3 partes quanto enfermeira. A gente sabe que a gente tem várias dificuldades e vários desafios. Eu acho que temos desafios e pontos positivos dentro da nossa assistência, quando estamos diretamente, né, na assistência. E aí vem o viés, como você falou, assim, dentro da sua trajetória. Eu fui da assistência, né? Minha primeira tentativa não foi enfermagem, foi psicologia. E realmente, viu, gente? Pense numa pessoa que adora tentar conversar e fala e consegue convencer com toda uma terapia, literalmente, que ela consegue fazer com a gente. Mas eu acho que vem muito do viés de você aproveitando, inclusive, né, essa sua vertente para a psicologia na assistência de enfermagem, levando a tudo aquilo que você alcançou até hoje, né? Qual foi o seu maior desafio na assistência e que isso fez com que você se aprimorasse para que tivesse trazendo isso como reflexo para o processo de gestão? Ser enfermeira, Kari, não é uma missão fácil, porque existe toda essa questão, muitas vezes, você se sentir discriminada, principalmente quando você vem do interior, e aí acaba que você conhece diversas pessoas, e as pessoas, né, de forma familiar, acham que conhecem você, e acaba definindo você não pela sua conduta profissional, mas pela conduta, às vezes, do conhecimento, de ser vizinho, de ser amigo, e acaba que não deposita a credibilidade em você quanto profissional, e eu venho de uma família, né, um pouco popular, e as pessoas acabam enxergando você como a filha de fulano, filha de ciclano, sobrinha de... E acaba que, às vezes, isso vai desconstruindo o seu lado profissional, e nesse momento eu ficava me questionando logo no início, né? Qual era a visão que a população em Cruz tinha de Caliane enquanto enfermeira, quanto profissional? Até então, eu
vinha de outros trabalhos que não era da área de saúde, né? Fui bolsista durante os 4 anos da minha faculdade, trabalhei pelo Grupo Maria Milza, tanto no colégio, na Uhum. parte da educação infantil, quanto também na faculdade como recepcionista. Então, batalhei muito para conseguir finalizar minha graduação, e isso também me motivou, me fortaleceu, me fez, né, encarar os obstáculos da vida e ver que era possível alcançar Uhum. voos altos. Então, nesse primeiro momento, logo no primeiro ano de formada, me preocupava muito com a visibilidade, com o que as pessoas iam Sim. achar de mim enquanto profissional. E eu me cobrava muito. Mas, no decorrer dos anos, acaba que você vai até esquecendo do seu lado pessoal e você acaba se dedicando mais ao seu lado profissional. E assim eu fiz, me dediquei ao meu lado profissional, independente, né, da visão, das expectativas que foram criadas ao meu respeito, e decidi buscar e me amparar através de conhecimentos científicos, conhecimentos técnicos. Tentei buscar diversos cursos, tentei buscar estar participando, interagindo, para que viesse a contribuir. Mas a minha maior, não digo que foi dificuldade, né, mas o meu maior Desafio. gargalo, desafio na área profissional foi quando eu recebi o convite para assumir a coordenação do Hospital Regional. Então, naquele momento, eu estava já a nível regional. Eu falei, meu Deus, imagine você coordenar a emergência de um hospital que é referência na região. Então, naquele momento, quem me conhece também sabe que eu sou uma pessoa cheia de fé, e eu falei, ó, é um desafio que Deus está me proporcionando e eu vou aceitar. Deus vai na frente, vai conduzindo, e eu tinha praticamente 80 pessoas, 80 profissionais na minha equipe. Era uma equipe grande. E logo quando eu iniciei, tinha aquela resistência, coordenação nova, como é que vai ser? Aí vinha aqueles pedidos, aí vem aquelas encostadas na parede. E eu também falo assim que aquele lugar foi um lugar foi um lugar abençoado para mim, porque com 2 meses de gestão, eu já conseguia ter um bom relacionamento com a minha equipe, já conseguia ver frutos do meu trabalho. Então, eu conseguia ver já uma emergência diferenciada, com a equipe mais coesa, uma equipe mais próxima. E naquele momento as coisas começaram a fluir de uma maneira tão positiva que quando eu vi já estava envolvida, já estava com 2 anos dentro do hospital, e os anos foram passando, foram me fortalecendo, foram construindo. Então, eu acredito que aquele momento foi um momento que me aperfeiçoou na parte de gestão e contribuiu para que eu chegasse hoje, onde eu cheguei. Claro que muitas vezes existem, né, as questões do conhecimento, das indicações, mas se você não é um profissional de qualidade, se você não é um profissional aperfeiçoado, você não consegue desenvolver o seu trabalho. E quando aperta, você vê que realmente, de fato, ou você é bom no que você faz ou não. Então, assim, esse compromisso, essa dedicação que eu sempre tive, que eu sempre busquei me aperfeiçoar, e eu acredito que me fortalece, me faz ser cada dia mais uma profissional dedicada, né, em buscar, em estar inserida no processo de gestão, no processo de assistência, porque eu não consigo me desligar da assistência. Ah, não tem jeito. Sempre que tem um movimentozinho aí, eu gosto de colocar a mão na massa, porque eu acho que esse que é o diferencial, é você conhecer o seu processo de trabalho. Né? Muitas vezes, quando você assume uma gestão de coordenação, de liderança, você precisa sair da zona de conforto e ir para a zona de ataque, para que você esteja lá guerreando junto com os seus e que você conheça o seu local de trabalho, conheça as ferramentas que você precisa utilizar para fazer o bom combate. Então, assim, eu sou muito disso, de colocar a mão na massa, gosto de conhecer, de estar inserida. Quem está aqui comigo, que já trabalhou, que já foi da minha equipe, sabe que eu gosto de chamar para o trabalho, mas eu gosto também de mostrar a importância do processo, a importância de cada um no seu contexto ali, no serviço de saúde. E falo demais, Não, mas é mas, sua. É seu. Eu mas acho eu que acho você está que recebendo aqui vários elogios
pessoa guerreira, exemplo de profissional, muito orgulho de trabalhar com você, brilhante. E eu acho, Kali, que isso traduz, né, quando a gente faz uma live no sentido de mostrar e trazer a ideia, e a ideia, na verdade, no mês de maio, quanto a exaltar a enfermagem de uma forma geral, enfermeiros e técnicos, traz muita importância da gente se ver quanto profissional mesmo. É exatamente o que você está colocando. Eu acho que a gente traz um pouco da importância de cada profissional que está falando aqui, mostrar que faz o diferencial, Gil está falando aqui, né? Mostrar que, na verdade, deve, e com certeza você se tornou um espelho para muita gente, para que a gente possa cada vez mais melhorar nossa assistência de enfermagem, né? E aí você traz o exemplo da facilidade ou dificuldade, essa é uma pergunta que eu já deixo para você, quanto ser enfermeira de um município no interior da Bahia, onde a gente sabe que em Salvador, aí Cruz das Almas e São Antônio de Jesus são municípios próximos, né? Apesar de Santo Antônio de Jesus, inclusive, ser bem grandioso em termos, né, de processos de trabalho, mas, assim, é um município que tem o seu diferencial e tem seu potencial, inclusive pela própria universidade, que tem lá também, federal, né? Mas que traz a nossa responsabilidade quanto a ser o espelho que você está mostrando aí, que é para todo mundo que está colocando. Mas o que você vê, por exemplo, nesse diferencial, assim, como foi trabalhar, como está sendo, vou tirar um pouco a história da gestão em saúde, a gente vai entrar ainda daqui a pouco nesse assunto, tá? Mas como é ser enfermeira, sendo referencial, né, na assistência, mostrando a importância, assim, eu acho que eu queria que você falasse um pouco do que você vê quanto à necessidade de importância de multiplicar o saber, como eu sempre falo, né, de mostrar o que é ser da qualidade da assistência, quais são as suas dificuldades quanto ao interior da Bahia, o que você vê do que você falou da discriminação relacionada, né, a ser enfermeira no município, que muitas vezes tem essa interferência contra algumas pessoas que vão da capital para aí, enfim. O que você vê nesses desafios que muitas vezes sofremos quanto enfermeiros normal, mas que já, na verdade, também interfere na caracterização de ser enfermeira de um município? Verdade. Como eu já havia até dito logo no início da nossa live, ser enfermeira não é fácil, não é uma missão fácil, mas é uma missão prazerosa quando você se impõe, quando você se valoriza e quando você se reconhece no seu local de trabalho. E foi isso que eu busquei no momento quando eu estava na assistência e busco hoje quando estou na gestão, a minha valorização profissional. Então, a gente aprende a separar o nosso lado pessoal do nosso lado profissional para que a gente possa se impor esse exemplo. Então, eu sempre busquei isso na minha equipe, estimular, de que o potencial que muitas vezes a gente vai buscar, que vai ser nossa fonte, muitas vezes de nós mesmos. Então, a gente precisa ser Exatamente. o potencializador das nossas ações, da nossa força de vontade, do nosso querer. E eu sempre trouxe isso com minha equipe e levo para onde eu vou, a importância deles nesse processo de ser equipe, de liderar. Você que já foi líder de equipe sabe que não é uma missão fácil, não é uma missão muitas vezes agradável, porque a gente nem sempre vai agradar a todos com o nosso jeito, mas a gente muitas vezes precisa trabalhar com uma equipe multiprofissional. A enfermagem ela não trabalha sozinha, é uma equipe multiprofissional. E aí você tem que conduzir a situação e trazer com o jogo de cintura a parte da equipe médica, aí vem a parte administrativa, a parte técnica, a parte Entender um operacional. pouco de tudo, né, Kali? Entender um pouquinho de tudo, saber o trabalho de todos para poder você cobrar, para você incentivar, para você conduzir, né, essa situação. E na gestão também não é diferente. Muitas vezes a gente está em algumas situações e que as pessoas têm aquela expectativa de que o gestor muitas vezes ele tem que ter de uma competência múltipla, que você tem que saber de tudo, de medicina, de enfermagem, técnica, administrativa, quando na verdade você precisa ser bom profissional, você precisa ser humano, você precisa, né, identificar os seus limites. Então, assim, sei tudo de gestão? Não sei, mas assim, estou disposta a aprender, estou disposta a contribuir. A área de saúde, ela muda muito, ela muda constantemente. Então, muitas vezes,
o que foi no ano passado já não é mais agora. A gente vive esse momento de pandemia em que todo dia é uma descoberta nova, né? Do início da pandemia, de fevereiro, o primeiro caso aqui no Brasil, até o dia de hoje, quantas coisas a gente vê, né? Novas cepas, novas variantes, a gente vive um momento de alerta, vive momentos que estão sendo favoráveis, daqui a pouco o cenário tudo muda, e aí você precisa se encaixar e precisa compreender e entender todo esse processo. E gestão é diferente de você administrar um setor, você precisa conhecer um pouquinho de tudo. Então, quando você está coordenando um setor, você só conhece o ambulatório, você só conhece a Fluxos emergência, internos, só né? conhece o cirúrgico. E aí, quando você está na gestão, você precisa conhecer de tudo, desde da administração, da parte administrativa à parte assistencial. E a gente precisa, né, buscar se aperfeiçoar rotineiramente. Então, às vezes, você menospreza um pouquinho, não, isso aqui não tem tanta importância, quando na verdade é aquele caminho que vai abrir para que você consiga entrar nesse espaço de gestão pública. Então, assim, eu amo gestão pública, já trabalhei em redes privadas, mas eu amo trabalhar em serviço público porque consegue nos aproximar mais da realidade, nos aproximar mais dos usuários, de você ter a oportunidade de fazer um serviço melhor. E eu sempre falo isso. Recentemente eu participei de uma reunião com as enfermeiras de atenção básica, e a gente discutindo sobre isso, sobre a valorização profissional, mas também a minha importância, né? O amor que eu vou ter em fazer o meu trabalho, desde a organização de um mural até a assistência do paciente, aquele não que às vezes você precisa dar para o paciente, mas que você está constrangido com o não que você vai dar e o paciente que vai te acalentar pela aquela negativa. Então, assim, a gente tá inserido nesse processo de gestão pública, é rico, é prazeroso, muitas vezes você se vê amedrontada com a amplitude que mas eu acho que o medo não me vence, né? Eu sou bem determinada, gosto de fazer, gosto de me aperfeiçoar e acredito que tenho muito a contribuir e também vejo assim colegas que estão iniciando, estou vendo aí, Kelly, iniciando agora a gestão, sua vida em saúde, quanto profissional, já coordenando o ambulatório, dando um show na coordenação, mostrando a importância do enfermeiro líder, e acabo me motivando e aprendendo com esse povo que está chegando aí novo no mercado, e vou contribuindo e vou também agregando os valores deles, né, os valores que eles trazem, as ideias. E estou amando assim, esse processo. Fiquei bem afastada da parte de gestão, de administração, focado mais na parte da assistência, mas estou voltando aí aos pouquinhos e acredito que com essa amiga também aí, detentora também de conhecimento enorme, a gente vai estar fazendo um serviço público de qualidade. Eu acho que, na verdade, vem muito, Kali. Você colocou pontos bem importantes do que é ser enfermeiro dentro dos processos assistenciais. Olha lá, todo mundo com a caneca, hein? Hoje é dia de mix de ideias com café. E a gente está aqui discutindo e mostrando para quem está chegando, né? Kaliane é enfermeira, é enfermeira, é gestora, na verdade, no município, né? Superintendente da Atenção à Saúde no município de Cruz das Almas, trazendo um pouco da sua experiência dentro de todos esses processos que ela passou e as dificuldades que a gente sabe que passa realmente no dia a dia, mas o quanto é importante, novamente, e aí vem tudo aquilo que a gente fala sempre, a importância de se capacitar, a importância de buscar conhecimento, a importância de agregar e integrar com pessoas, com sistemas, né? Com sistemas e serviços de saúde, sejam eles públicos e privados, e particularmente ela sabe disso e a gente tem a mesma paixão que é trabalhar na gestão pública. E eu acho que isso traz um diferencial quando você tem uma equipe e pode promover, na verdade, para a equipe, saudade também, Kelinha, quando a gente pode promover para a equipe, na verdade, movimentos de possibilidades de busca de conhecimento. Gestão a gente não faz, gestão a gente constrói, né? A gente aprende em conjunto e a gente sabe e deve, né, multiplicar isso dentro do saber para que as coisas sempre melhorem. É fascinante mesmo, Dulce. É desafiador a cada dia,
quem está vendo aí, não tem filtro, gente, então não dá para mostrar, para tirar as minhas olheiras do dia a dia, mas é importante, é gratificante quando a gente consegue fazer, por exemplo, como o Kali falou aí agora, né? Discutir as possibilidades de um tratamento de um paciente, mostrar as necessidades do que é possível trazer para desenvolvimento de melhoria daquela instituição, daquela secretaria de saúde, daquela clínica, daquele ambulatório, né? Que a gente está vendo, tem algumas pessoas aí. E isso aqui é gratificante, você conseguir conduzir dentro de um processo que às vezes tem muitas dificuldades, realmente, que a gente sabe, dentro não só da Bahia, mas do Brasil, né? Principalmente quando a gente faz parte de uma gestão. E aí, quando eu falo muitas vezes assim, eu posso falar, a Kaliane sabe disso, o que é saber um pouco desse diferencial da gestão pública da capital, porque estou aqui em Salvador, né, e fiz parte junto com eles dentro de alguns processos no interior, em outros e também Cruz das Almas, e da dificuldade que muitas vezes se tem mesmo, né? E eu acho que, e aí eu queria, Kali, já que você trouxesse um pouco da sua experiência nesse período que a gente está vivendo agora, né? Pandemia, né, trazendo e construindo a cada dia novidades, num processo difícil, na verdade, de entender, porque, na verdade, ninguém entende até hoje, né? A gente está aí convivendo com a pandemia há mais ou menos 1 ano e 4 meses, 3 meses, e que cada dia é uma novidade. Terceira onda chegando, e a gente não sabe mais quantas ondas surfamos, né? Diante de tanta confusão, diante de tanto aprendizado ao mesmo tempo, e de novos desafios, é fato. Mas como é gerir isso dentro agora, né? Aí eu vou trazer o seu momento atual dentro, junto com a equipe da Secretaria de Saúde, movimentando essa gestão, estando de frente, né, com unidades. Eu queria que você falasse um pouco o que você tem lá de unidades, qual foi os fluxos que vocês conseguiram construir, para minimizar toda essa progressão que a gente sabe que pode, e que a gente vê muitas vezes, né, em alguns interiores. Vou trazer o exemplo da Bahia, uma progressão de ascensão, dificultando, inclusive, os processos de trabalho dentro da unidade. Como foi e como está sendo a sua vivência em relação a isso? Ana, a gente, quando se torna profissional de saúde, a gente acaba se envolvendo tanto que a gente, né, estuda, vendo as literaturas, pandemias passadas, que a gente acredita, não, a gente, né, talvez nunca nos passou na cabeça que a gente estaria hoje vivendo um momento como esse de pandemia, que já ultrapassa aí 1 ano e 4 meses. Então, assim, eu me lembro que eu estava de férias em fevereiro de 2020, quando eu fui convocada para participar de uma reunião da CCIH, porque já havia chegado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. E aí a gente achou que era tudo muito passageiro e que talvez não avançasse no Brasil, ficasse, né, nas grandes capitais. E ainda em março, a gente teve lá no hospital um primeiro caso suspeito de coronavírus. E aí, naquele momento, você começa a ver que seria uma realidade próxima, que a gente teria que realmente estar capacitado e preparado para enfrentar essa pandemia. E assim, eu me recordo como a equipe ficou, né? Foram momentos assim de pânico, momentos de terrorismo, porque a gente não sabia o que estava vindo, o que nos esperava. E a gente começou a trabalhar como se realmente tivesse que entrar em uma batalha. E a gente precisou mudar fluxo, precisou separar as classificações para que a gente pudesse evitar a infecção cruzada, preparar a sala vermelha, montar uma UTI para receber esses pacientes suspeitos e confirmados. E naquele momento, você precisava ser ágil para você acompanhar a celeridade do processo, mas você também precisava ser humana para poder estar sensível à sua equipe. E eu passei um momento difícil com minha equipe, porque era um momento de desespero, alguns tinham familiares com comorbidades em casa, não queria voltar para casa, tinha filhos pequenos. Eu acompanhei um processo, eu me lembro que em uma semana eu tive uma solicitação de 3 colaboradores excepcionais, né, e pediram demissão porque não estavam aguentando a pressão psicológica que estava vivendo naquele momento. Então, foi momentos difíceis, porque eu precisava ser a forte da minha equipe, porque eu precisava encorajar eles a entrar na linha de frente. E naquele momento eu falei, eu preciso estar com eles, eu preciso que eles entendam que eu vou estar aqui como um escudo e que a gente vai caminhar junto. E aí a gente passou a fazer vários treinamentos em conjunto com a equipe médica,
eu comecei a viver a realidade deles desde a classificação até o processo de internamento, para que eu pudesse também ser exemplo para eles naquele momento e poder compartilhar o que até então, para mim também, era novo, mas que eu já tinha agregado. E a gente passou, né, me recordo assim que a gente passou o período de junho e julho terrível, porque começou as síndromes gripais, a região já é uma região úmida, já é uma região que tem de ser frio nesse período, e quando é frio mesmo, é o inverno mesmo de verdade. E a gente começou a receber e a separar o que é Covid, o que é na Covid, o que é síndrome respiratória aguda. E foi um momento difícil. Eu me recordo, né, acho que as meninas estão aqui, Geisa, que também trabalhou comigo lá no hospital. Eu me recordo que no mês de junho, todas as coordenadoras tiveram Covid e eu fiquei desesperada. Quando eu me vi sozinha para coordenar praticamente quase que todos os setores do hospital, porque a coordenadora do centro cirúrgico estava com Covid, a coordenadora da clínica de internamento Covid, ambulatório com Covid, e foi assim um momento difícil. E eu pude acompanhar o poder, né? Não falo só da enfermagem, mas o poder do profissional de saúde. Né? A gente estava ali, refém de uma pandemia, sem muitos conhecimentos, sem muito entendimento, mas estávamos ali pronto para enfrentar e se doar em salvar vidas. E ali eu pude ver que realmente ser profissional de saúde é ser o diferencial. É você realmente se dedicar em cuidar do bem mais precioso, que é vida. Então, você estava lidando com o esposo de alguém, o pai de alguém, e aí você vê quando você começa a ter essa fragilidade na sua equipe, de pessoas que contraíram o vírus, profissionais que perderam seus entes queridos, e você tem que ser forte, buscar a força de onde você não tem, para você ser o consolo de alguém. Então, assim, ali na parte hospitalar, para mim, foi um dos momentos que mais me desafiou nessa pandemia, mas que me fortaleceu para hoje, quanto gestão, poder pensar e idealizar, né, estratégias que possam fazer diferente. Então, quando você muda o cenário, passei 11 meses na linha de frente, Covid lá do Hospital de Márcio Antônio de Jesus, a gente vem para o diferencial, porque ali, além de gerir, eu era também assistencial. E quando a gente, né, muda o cenário, vem para Não a parte vale, de Nailson, não vale. você Nailson precisa falando aí, ó. também. Oi? Nailson, não vale falando. Não vale, não pode. E aí, na parte de gestão, você precisa entender que só assistência não basta. Você precisa fazer o diferencial, desde as estratégias até o que é, né, tocante paciente. Então, foi um momento assim de descoberta, monitoramento, um acompanhamento dos resultados lá, assim. Lá no hospital já recebi um resultado já prontinho, impresso para, né, anexar, e você que pôde estar com a gente, pôde contribuir também, viu os percalços que a gente passou para poder hoje. Hoje a situação do município realmente é a mesma situação a nível estadual, a gente passa por tempos bons, a gente consegue diminuir alguns números de casos, mas a gente vem uma festinha aí, uma data comemorativa, a gente já consegue identificar, né, o aumento dos casos. É aquela velha frase, ó, o golpe está aí, cai quem quer. Então, a gente vê que as pessoas realmente desobedecem, e a gente vê a consequência agora, né, quando você vê o número de casos aumentando e que você vê novas notas de alerta, porque novas variantes aparecendo, e a gente vê que o que parece ser esperança, né, com a chegada da vacina, que nos traz realmente esperanças, né, nos traz a expectativa de dias melhores, de pessoas mais imunizadas, mas a gente vê também que a população ela ainda não consegue compreender o risco, né? Então, quando a gente poderia só ter finalizado essa pandemia com o coronavírus, você vê que essas variantes vão chegando e vai trazendo o vírus cada vez mais potente e mais letal. Então, não está sendo fácil, né? Talvez na assistência seja mais fácil, porque você faz mais o operacional, é você pegar um acesso, você, né, fazer auxiliar no processo de cuidado, internar e acompanhar muitas vezes a recuperação e a alta desses pacientes. Mas em gestão você precisa pensar rápido, criar estratégias rápidas, acompanhar, monitorar, não só o seu município, mas o município circunvizinhos, né? Porque você precisa
entender também que muitas vezes você é o braço forte do vizinho aqui do lado, é que você vai ser um amparo, e entender o cenário que nós estamos vivendo. Então, a minha expectativa, ela fica assim nessa vontade de que tudo isso passe, de que a gente possa viver. Né? Recentemente, agora mesmo, já tem áreas nos Estados Unidos que já conseguem viver sem máscaras, né? Que já conseguiram alcançar é, esse prazer de ter seus habitantes imunizados. E a gente fica assim nessa expectativa de que aqui também aconteça. A gente sabe que, infelizmente, existem os contratempos, existem as falhas do processo, mas a gente não pode esmorecer, a gente precisa levantar, né, identificar, se for de começar do zero, recomeçar, refazer os processos. Mas eu acho que o mais importante é você estar preocupada e interessada no contexto da melhoria do processo. Então, Quando a eu gente fala, acredito que Kali, das questões, você traz um pouco da experiência das duas vertentes, né? Que eu acho que foi exatamente o que você trouxe quanto tema, a experiência de uma enfermeira em gestão de saúde municipal, mas não na gestão no sentido de estar à frente agora, como você está, mas também dentro do processo que você passou na assistência e na gestão da própria assistência dentro do hospital. E eu acho que traz um pouco da sua linha de pensamento, mostrando o quanto somos e temos, né, de potencial na vivência e na multiplicação do saber da assistência. O quanto é importante, por exemplo, dentro da pandemia, a gente poder saber e conduzir, que eu preciso conhecer, né? Eu preciso conhecer os fluxos, como você acabou de falar, os fluxos da minha área assistencial, da instituição, para que eu possa fazer dentro da assistência as coisas acontecerem, trazendo o ponto da pandemia como exemplo, onde e quando e para onde vamos, né? E levamos o paciente, que maneiras, em que fluxos, em que protocolos precisamos seguir. E isso se reflete também na gestão, não é isso? Ou seja, no processo, quando a gente, estando à frente da gestão municipal, estando dentro do operacional, na assistência, ou gestão também dentro do hospital, ele traz muito essa experiência única. Ou seja, de novo, mais uma vez, a gente fala sobre a história da busca do saber. Se eu sei, se eu conheço, se eu busco, se eu integro e se eu interajo, com certeza a gente vai conseguir trabalhar de uma maneira mostrando e buscando a melhoria da assistência e da qualidade da assistência, seja onde a gente estiver. Eu acho que isso traz, gente, não sei se todo mundo... Aliás, com certeza, a gente teve uma média aí agora de entradas e saídas de 36 a 40 pessoas. A gente você está vendo, assim, e vários elogios, o quanto é importante a gente ter como experiência dentro da assistência pessoas que podem multiplicar isso, né? Que podem trazer, na verdade, essa segurança. O que eu vou pegar uma frase que ela falou no começo, que eu até anotei aqui para falar de novo e agora eu lembrei, que gestão, seja ela dentro de uma instituição, de uma instituição hospitalar, ou seja ela dentro da instituição municipal, de secretarias, ou qualquer outra, né, de gestão de uma forma geral, saiam da cadeira, né? Vamos levantar, vamos conhecer os fluxos, vamos trabalhar, né? Vamos fazer, vamos para frente junto com o operacional, para a gente entender quais são as dificuldades, para a gente começar a buscar e poder melhorar. Às vezes a gente pensa de uma forma, numa linha, às vezes, mais tênue de que, eu vi no livro, cientificamente é dessa forma, mas e a prática? Condiz com a ciência, né? E as evidências do que a gente está vendo. Então, vamos fazer as coisas funcionarem para que as pessoas saibam. Eu acho que é mais ou menos o que você está trazendo aí para a gente e a importância de que a gente continue batendo nessa tecla, né? Para que a gente possa manter a qualidade da assistência, seja ela ambulatorial, e aí eu vou trazer um pouco da estratégia e dos processos relacionados à gestão de saúde pública, né? Seja ela no município do interior da Bahia, seja ela no município de Salvador, seja em qualquer outro município, a importância dessa integração da atenção básica, dos processos ambulatoriais, das unidades de saúde, porta aberta, emergência, hospitalar, enfim, todas essas vertentes para que a gente consiga conduzir a melhor estratégia de saúde para o paciente. E aí vem, que eu acho que vem o seu processo agora, onde você está agora, né? Que esse foco principal dentro da Superintendência de Atenção à Saúde, que abrange todas essas áreas que eu acabei de falar, né? Conforme
a necessidade de abarcar, inclusive, os processos de vigilância, os processos epidemiológicos, as unidades de Covid, porque precisaram ser construídas, Geisa tá aí, né, que faz essa parceria junto com você, quanto coordenadora da unidade, as unidades ambulatoriais, a UPA, né, Paula também está aí, que traz isso também com uma experiência grande, mostrando e tentando desenvolver os fluxos para que eles não se misturem, né, Kali? E aí eu queria ouvir um pouco de você, assim, como foi construir isso junto com as suas equipes? Quem, não em nomes, mas assim, esse fortalecimento, né, de Kaliane enquanto enfermeira, o que a gente está vendo aqui, quais foram os princípios e a negociação que foi feita com a equipe para que você pudesse construir um processo de trabalho e desenvolver, na verdade, as melhorias, né, da qualidade da assistência para o município de Cruz das Almas? Cara, eu costumo assim sempre dizer, toda vez que eu sou desafiada, todas as vezes que eu sou desafiada, e questionada principalmente, eu paro, né, e falo, como é essa realidade? O que é que acontece, né? Eu não posso opinar se eu não conheço. Eu não posso julgar se eu não conheço. Eu sempre tive isso comigo, de que para eu fazer qualquer tipo de ponderamento, eu posso opinar em qualquer tipo, eu preciso conhecer esse processo, né? Desde a entrada, muitas vezes até a saída desse paciente, quando em unidade hospitalar, os caminhos que muitas vezes o usuário do SUS ele precisa passar para poder chegar ao seu objetivo comum. Eu me lembro que quando eu fiz a minha monografia, eu aprendi, agora eu não me lembro o autor, me fugiu da mente, mas eu me lembro que na construção da minha monografia, duas palavras me marcaram, que foi acesso e acessibilidade, né? Pela adversidade, né, das duas, o caminho dessas duas palavras. E assim eu vejo o quanto que é importante o paciente ele ter acesso, que é chegar ao local, mas ele também ter acessibilidade, que ele conseguiu usufruir daquilo que ele foi buscar. E eu sempre passo isso para as pessoas que compartilham comigo, que são lideradas por mim, que é possível o paciente chegar e que ele consiga chegar ao objetivo dele, desde uma consulta, a realização de um exame, um internamento, é possível se fazer isso. E a gente precisa só aperfeiçoar esse caminho. E eu sou muito feliz com as meninas, eu falo mais da parte da enfermagem, porque eu acabo que eu me debruço. Olá, Gustavo, mais, tá tirando você de cena por enquanto, hein? Gustavo, cara, é um caso à parte, né? Que eu tô sendo a inspiração dele, tá, né, fazendo a graduação de enfermagem, já tá fazendo algumas discussões técnicas comigo. Tô botando meio como um chaveirinho para poder entender, mas assim, eu tenho um chamego ainda com as meninas, e assim, sempre o que eu tento passar para elas a importância delas quanto líder no processo, que elas são espelhos daqueles que elas estão liderando, que elas precisam fazer o certo, e que muitas vezes o certo não vai agradar a equipe, não vai agradar o usuário, mas é o certo que vai levar ao caminho positivo das nossas estratégias. Então, assim, conhecer, né, reconhecer a unidade de pronto atendimento, o SAMU, já tinha passado pelos dois como plantonista, né, tanto da UPA quanto do SAMU, conhecer um pouquinho a realidade também do fluxo de saúde mental, ajustar, ver o que pode dar certo, né, criar laços, criar estratégias. E hoje eu vejo a importância da comunicação delas quanto rede, né, eu sempre falo com elas que elas precisam partilhar as ideias, partilhar as ações, as iniciativas, porque é só questão de aperfeiçoar, a gente precisa fazer com que o usuário ele se sinta confortável. Muitas vezes você vê que a gente fala, eu estou aqui, está parecendo que é um atendimento em clínica particular, esse atendimento, e isso é prazeroso, mas quando na verdade é o nosso dever é oferecer que ele tenha um melhor serviço, que ele seja muito bem acolhido, é trazer com que esses profissionais ele tenha a satisfação de trabalhar. Eu costumo muito dizer isso, se o profissional ele tem prazer de trabalhar, ele tem prazer em levantar para ir para o seu local de trabalho, executar a sua função,
o decorrer do dia de trabalho ele vai ser prazeroso, né? Exato. Você não vai ter uma equipe que murmura, uma equipe que está ali, mas está amarrada. Então, você, quanto líder, que precisa trazer esse conforto para o seu ambiente de trabalho, é que as pessoas estejam ali, mas que tenham prazer em chegar e lhe ver ali quanto gestor, em ver o colega, né, quanto auxiliar no seu serviço de trabalho. Então, é esse prazer que eu sempre tento passar para eles, que a gente precisa ter prazer no que faz, nas nossas ações, porque aí as coisas vão ficando fácil, vai ficando satisfatório, você está ali envolvido e daqui a pouco a hora passa. Quantas vezes a gente estava, né, trabalhando? Oh, meu Deus, meio-dia, vamos sair para almoçar, daqui a pouco já é 7 horas, ainda não consegui chegar em casa. Mas é o prazer que você está inserido. Eu acabei de falar, saindo agora do trabalho, eu falei, gente, a gente passa mais tempo no nosso local de trabalho do que muitas vezes na nossa casa, próximo da nossa família. Então, a gente precisa trazer e fazer com que esse ambiente ele seja favorável e positivo para mim, quanto gestor, para o meu colaborador quanto profissional, mas também para os meus usuários que vão estar passando, né? Eu vejo Paula, gestora da UPA, são quase 200 atendimentos dia, né? Imagine 200 pessoas estarem ali, passando, aí faz uma classificação, mas se o médico está ali numa intercorrência, não tem um paciente poder esperar, o que é que eu posso fazer para que essas pessoas estejam ali, nem sinta esse tempo que se levou 40 minutos entre intervalo para você ser Como atendido? somar isso, né? Como somar, né? Eu sempre tento buscar e chamar, quero fazer mais com elas, eu tenho esse maior prazer em poder estimular elas em quererem fazer o melhor. Falo elas porque a maioria, nós somos maiorias, né, no campo de enfermagem, mas vejo hoje Gustavo, sanitarista, agrônomo, e hoje apaixonado pela enfermagem. Daqui a pouco a gente vai ter um enfermeiro homem aí liderando também, meu parceiro aí, superintendente, que também tem me ajudado muito nesse processo, né? Tem o secretário Sandro, administrador, mas também envolvendo nesse processo, dedicando. Aí vem com o meu chaveirinho, Geisa, que a gente sempre está junto. Eu falo que eu e Geisa é da vida mesmo. Nossos caminhos foram traçados lá na maternidade, porque parece coincidência, mas a gente acaba chegando nos lugares. A gente se conheceu na faculdade, nos reencontramos na assistência, no trabalho, e daqui a pouco ela chegou primeiro lá no regional, foi para o Hospital da Mulher, foi transferida para o Hospital Regional, daqui a pouco eu chego no Hospital Regional, reencontro ela na assistência, na coordenação, daqui a pouco ela na coordenação. Então, assim, é muito prazeroso isso, né? Você Cria motiva, vínculos, na você verdade, né? incentiva. Quando É um você consegue vínculo, ter uma equipe que interage, que integra, que se entende, que conhece, na verdade, os princípios, os processos de legislação, a história da gestão pública e que tem o mesmo objetivo, que eu acho que é o que você está dizendo aí, né? E compartilhando com a sua equipe, acaba sendo não só prazeroso, mas traz a estratégia de grandiosidade para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. Eu costumo Pessoal, sempre ver eu o acho lado que bom. a Liane está trazendo, na verdade, né, uma experiência de contaminação positiva, como a gente fala, né? Como eu sempre falo na história do multiplicar o saber, mostrando o que é ser enfermeiro, mostrando o que é poder fazer diferencial, seja na assistência direta, seja na assistência em busca da gestão, seja na gestão pública, mas o importante também conhecendo aquilo que a gente faz, multiplicando aquilo para todos e trazendo, integrando a equipe, né, Kali? A gente está Isso. a 2 minutos do final, mas eu queria, na verdade, assim, deixar os seus minutos finais para você. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo. Foi maravilhoso esse momento aqui, né, compartilhando saberes com vocês. Foi ótimo. Um beijo a todos, morro de saudade. Mas trazendo o exemplo, cara, eu queria deixar uma mensagem para você assim, do quanto é importante, né, fazer o processo de gestão na diferença. Né? O quanto é importante a gente mostrar quanto o enfermeiro conhecedor da assistência, da gestão, para que isso se encaixe e a gente faça o melhor em busca, né, e o objetivo é único, em busca da qualidade da assistência para os nossos pacientes, sejam em onde eles estiverem, no interior, na capital, né, em qualquer lugar, mas eu acho que é importante a gente fazer o diferencial, e esse diferencial, na verdade, é em busca da assistência de melhoria, né? Então, eu queria agradecer a Isso. todos, mais uma vez a você, que é grandiosa,
E eu acho que foi, né, parabéns por ser a enfermeira que você é, parabéns por mostrar aquilo que você sabe fazer, multiplicar aquilo que você traz, trazendo, inclusive, agora, né, eu já vi isso, inclusive, na sua unidade hospitalar, mas agora, mais ainda, dentro do processo de gestão que você está fazendo aí com a sua equipe da Secretaria de Saúde, junto com o secretário e com todos os outros da equipe. Deixo para você aí sua palavra final. Cara, é um prazer, né, falar de enfermagem. Eu amo falar de enfermagem. Infelizmente, ainda não tão valorizado, sem piso salarial, sem carga horária. A gente está aí lutando para que a gente possa ter uma enfermagem valorizada, mas eu sempre foco que o valor primeiro vem de nós. A gente que precisa se reconhecer, se valorizar, né, quanto a isso, para que a gente possa alcançar esse objetivo que é de ser realmente reconhecido, dizer que incentivar as pessoas que estão aqui, que já são enfermeiros, são da área de saúde. Não é fácil ser gestão, não é fácil ser profissional de saúde, mas a gente precisa se motivar cada dia, Sim. buscar. Recentemente eu estava conversando com duas pessoas especiais para mim, e a gente falando sobre saúde, e eu me posicionei falando que muita gente fica muito preocupado quanto gestor no que a gente vai falar, nos pontos, nos is. Na verdade, a gente precisa se preocupar em saber fazer saúde. A gente precisa se preocupar em saber o que é o SUS prático, o SUS ativo, o SUS efetivo, e não o SUS só de falar. Eu não preciso falar bonito para falar do SUS, eu preciso fazer o SUS acontecer. E eu deixo aqui minha mensagem, né, de expectativa e de esperança por dias melhores. Agradecer a você pela essa oportunidade rica. Dizer que é um prazer sempre estar compartilhando com vocês ensinamento, dividir, né, esses momentos que a gente possa estar cada dia mais próximas, mesmo distantes, mas mais próximos. Esses momentos são enriquecedores. Eu tenho certeza que a gente pode falar um pouquinho aqui da nossa trajetória, falar um pouquinho para vocês. Muitas vezes a gente vê a pessoa, vê o profissional, mas não sabe, né, os percalços da vida para chegar até aqui. Agradecer mesmo a todos que estão aqui. Eu estou vendo gente que saímos agora do trabalho, na correria. A Karen me ligou, se eu estou no caminho, eu ainda estou dirigindo, mas eu vou chegar. Já estão aqui participando, contribuindo. Dizer à minha equipe, às minhas equipes, tanto as passadas quanto as agora, que eu amo vocês. Vocês são muito importantes para mim, no meu processo, né, na contribuição de Caliane, quanto enfermeira, quanto profissional. E que estou aqui à disposição para somar, para compartilhar. Vi aqui ex-alunos, quando eu vi aqui uma turma, meu Deus, eu fui até professora de curso técnico, supervisora de estágio. Estou vendo um povinho aqui, a gente vai se lembrando. Meu Deus, eu estou ficando velho, esse cabelo branco já está aqui aparecendo, mas dizer que estamos aqui para somar, que vocês possam contribuir na construção dessa gestão. É uma gestão que muitas vezes a visão é só política, mas também a nossa visão é técnica. Nós estamos com uma visão técnica de inovar, de fazer uma saúde melhor, rica, e uma saúde voltada realmente para a qualidade da assistência. Então, obrigada a todos. Cláudia, que está aqui, Gustavo, Geisa, meu Deus, é tanta gente, né, que está aqui, que estava comigo agora, que estão aí estão na live assistindo. Heraldo, Léo, a equipe do transporte aí, firme e forte. Dizer que desde a higienização até o gestor maior, vocês têm o respeito, o meu carinho, e dizer que vocês são importantes nesse processo. Parabéns a todos, parabéns à gestão do município de Cruz das Almas, né, que tem aí um excelente superintendente de atenção à saúde, fazendo a diferença com essa equipe maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer. E muito obrigada mais uma vez, Kali, mas eu acho que a gente fica aqui a mensagem, né, do quanto é importante fazer a diferença, como é o que você está fazendo. Obrigada, e a próxima, terça-feira a gente tem mais um mix de café com ideias. Fique aqui com a gente para a gente continuar nosso programa. Beijo, Kali. Obrigada. Beijo, Kali. Tchau, tchau.